Para que fomos salvos? Por quem fomos salvos? Por quem? Pelo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? É o Deus que se fez carne. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, em João 1,14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Agora, ele veio como Salvador. Na cruz, ele nos atraiu. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos fomos atraídos do corpo de Cristo. E todos nós que estávamos mortos para Deus, separados de Deus, estávamos vivendo uma vida separada de Deus por causa do pecado. Estávamos mortos, em Efésios 2:1, vós estáis mortos em vossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida na ressurreição, juntamente com ele nos ressuscitou. Para que ele nos salvou? Cristo nos atraiu no seu corpo. Aí 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram que vida? A vida condenada, que já nascemos com ela, por natureza. É original, nós já nascemos condenados. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos debaixo da morte eterna. O que o Senhor fez? O Senhor Jesus Cristo nos atraiu e nos fez morrer para a morte e nos fez viver para a vida. Viver que vida? A vida do Senhor Jesus Cristo no nosso interior. Mas para que ele realizou tudo isso e fez em nosso benefício, nosso favor, gratuitamente, pela graça, para um propósito dele? Para quê? Olha o que diz em Efésios. Nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Depois que ele nos salvou, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 12. O que ele diz? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória. Eu e você fomos salvos não é diretamente para o nosso bem, nosso benefício, nosso favor, mas sim para louvor da sua glória. Por isso que Romanos 11:36 ele diz assim: dele, por meio dele e para ele todas as coisas, glória eternamente a ele, amém. Para quê? O texto que nós acabamos de citar aqui, 2 Coríntios 5,14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, depende da tradução. Um morreu por todos, logo todos morreram. Fomos mortos, justificados, porque Romanos 6,7 diz: quem morreu justificado está do pecado. Então, se eu criei, eu estou justificado do meu pecado. Mas para quê? Versículo 15. Mas os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas vivem para aquele que por ele morreu e ressuscitou. É o viver para Deus. Ninguém consegue viver para Deus se não foi regenerado.
A nossa tendência é viver para nós mesmos, nossos próprios interesses. Deus vai restaurar o seu sonho. Deus me livre, ele restaurar os meus sonhos. Eu quero os sonhos de Deus, os caminhos de Deus, os projetos de Deus, a vida de Deus. Para isso que ele nos regenerou, nos salvou, para uma viva esperança. Esperança da vida eterna, esperança de nós respondermos para aquilo que nós fomos chamados. Louvado seja o Senhor. Eu preciso saber disto. E não é no muque, não é na minha força, no meu desempenho, mas vai trazer isto, vai frutificar isto que Deus espera de mim, quanto mais eu me relaciono com Ele e não relaciono com pecados e nem com os apetites da minha carne. Mas sim, com o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Por isso que nós estamos lendo e citando a palavra. Para quê? Para quê, afinal de contas? A fim de sermos para o louvor da sua glória. E no livro de Romanos ainda, vou dividir esse ensino e esta pregação, sempre a pregação, em alguns vídeos. Em Romanos capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: a todos os amados de Deus. Você é amado de Deus? Amém, amém, somos. E a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Para quê? Ele me regenerou, me deu uma nova vida, me salvou, me livrou da condenação eterna. Ao invés de morte eterna, eu tenho vida eterna. Para quê? Para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para sermos santos. Vamos continuar.